Olá, queridos amigos e irmãos, a paz de Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, para mais um vídeo no canal. Eu fiquei um tempo afastado, estava pensando qual o tema que eu iria abordar. E depois de muito estudo, eu vou fazer agora, durante os próximos vídeos, nós vamos abordar sobre o tema do jejum. É um tema que não agrada a muitos, é um tema que parece até um pouco esquecido para grande parte dos cristãos, e que nós agora nos próximos vídeos eu vou fazer uma playlist e vamos tentar abordar muitas passagens que falam sobre o jejum, a importância do jejum, o porquê se fazer jejum e tudo que envolve essa temática. Estudos recentes aí têm mostrado com os cristãos que a grande maioria dos cristãos hoje em dia não faz mais o jejum. São estudos aí sérios, pesquisas, e que têm mostrado que o jejum está caindo em desuso, digamos assim. E nós vemos que na vida cristã existem 3 pilares muito importantes, que são o estudo da palavra, a oração e o jejum. E desses 3, o jejum está sendo esquecido, está sendo deixado de lado. Então nós devemos entender, irmãos, que a primeira coisa que a gente deve dizer que o jejum não é sacrifício, ele não é penitência, e ele não é forçar a Deus a fazer a nossa vontade. Não é Deus que muda, mas somos nós que mudamos com o jejum. Isso é importante dizer aqui nesse estudo inicial. Nós vamos abordar várias passagens ao longo dos próximos vídeos, mas aqui abordando inicialmente, irmãos, apenas para dizer que o jejum não é obrigar a Deus a fazer a nossa vontade. Não é uma barganha com Deus, uma barganha. Não é uma troca. Não é a gente faz algo, a gente faz esse sacrifício, aí Deus olha para a gente, então agora eu vou fazer a vontade dele porque ele está ali jejuando. Não é isso. Então jejum não é isso, definitivamente devemos entender que não é um sacrifício. E Jesus ele deixou bem claro nos evangelhos. Ele disse: quando estivermos jejuando, que a gente não deve ficar demonstrando aos outros que estamos jejuando, que estamos ali passando por dificuldades, fazendo cara de santo. Isso vale tanto para o jejum quanto para a oração também. Jesus fala para a gente orar ali no nosso quarto, e o jejum é a mesma coisa. É lógico que com as pessoas da casa, as pessoas vão ver que você não está comendo, as pessoas vão ver que você está jejuando. Mas não é para ficar espalhando isso para os outros, não é ficar se fazendo de santo, falar: olha só, eu estou jejuando, eu estou orando. Não é esse o objetivo do jejum. E os fariseus faziam isso querendo demonstrar uma santidade, querendo se fazerem santos perante os outros. E isso é um engano, isso é um engodo. Os fariseus tinham muito isso. E a gente percebe isso. Vamos ler a nossa primeira passagem, pegue sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, dos versos 16 a 18, que fala exatamente isso, que diz assim, Jesus falando para nós: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual recompensa? A das outras pessoas ficarem falando, olha só como eles são santos, olha só que bonitinhos. Essa era a recompensa deles. Eles se faziam de santos, que estavam ali jejuando, que não estavam comendo, que estavam fracos, desfigurando, com o rosto desfigurado. E as pessoas ficavam olhando, olha só como ele é santo, ele ora, ele jejua. Então essa era a recompensa que Jesus está falando. Mas olha, ele continua no verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, não demonstre que você está jejuando. Continue com as suas atividades normais, com o seu rosto limpo, com o seu cabelo penteado. Com o fim, aí no verso 18, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui diz que a gente deve ter uma comunhão com Deus. Não é ficar demonstrando que está jejuando. Irmãos, sabemos que jejuar é algo difícil. Não é fácil ficar sem comer por vários dias. Então, nós vamos entender nesses vídeos o porquê do jejuar, qual o objetivo, por que Deus nos manda jejuar, porque quando ele fala, quando jejuares, se ele tivesse falado, não, talvez se você um dia quiser jejuar, a gente vê aqui no verso, é quando jejuares. É a mesma coisa, quando orares. Então, essa preposição quando está indicando que devemos jejuar, que devemos orar. Isso faz parte da vida cristã. Então não devemos deixar que isso seja um mérito nosso. Que o jejum e a oração, isso seja um mérito nosso. Nós sabemos que os méritos são todos de Cristo Jesus. A nossa salvação depende de Jesus Cristo, e não do que a gente faz, das nossas obras. E devemos entender também que é uma busca, é ter um relacionamento íntimo com Deus. É você com Deus. E esse é um dos objetivos da oração e do jejum. Porque o jejum é um tempo para você se abster dos alimentos e é um tempo para você estar ali com comunhão com Deus. Então o jejum vem sempre junto com a oração. Sempre junto. Mas o que é o jejum? A gente pode entender que é uma espécie de oração da alma. Porque o corpo não fala. Então a oração é você falando com Deus. Mas o jejum é uma espécie também de oração. É uma forma do corpo orar. Então um dos objetivos é o quê? É tornar a nossa mente mais sensível para conseguir ouvir a voz de Deus. Ou seja, entrar em sintonia com o céu. Você fica com a mente mais clara, mais limpa. Então o jejum ele nos ajuda a escutarmos o Espírito Santo para nos arrependermos de nossos maus caminhos, de nossas más tendências, as tendências para o pecado, que nós sabemos que nós temos essa tendência, nós temos essa mancha do pecado em nós, e o jejum nos ajuda a isso também. Ajuda a termos maior domínio próprio sobre os nossos apetites, as nossas paixões, que é o chamado domínio próprio. Conseguimos dominar essas paixões ruins que está em nós, essa maldade que está em nós devido ao pecado. É um autocontrole sobre as nossas más tendências. E nós vamos ver também, vamos estudar ao longo dessas semanas, dos próximos vídeos, vamos passar por vários textos bíblicos falando sobre jejum, e vamos entender muitas coisas. Por exemplo, o jejum serve também para nos humilharmos, perante o Senhor, que como se fosse um antídoto contra o nosso orgulho. Quando a gente começa a se vangloriar das nossas obras,
Então o jejum também é uma forma de nos humilharmos perante o Senhor, né? Temos aquela humildade, sabendo que é Deus que faz as coisas por nós, que não devemos nos orgulhar das nossas obras. Que o jejum também nos mantém com a mente mais clara, com uma conexão maior com Deus, né? A nossa mente é o canal de comunicação direta com Deus, então ao nos abstermos dos alimentos pesados, né? Ficarmos um tempo apenas na água, a nossa mente fica mais susceptível a escutar a voz de Deus. Então é uma forma também de abrirmos os nossos ouvidos à palavra de Deus, de fazermos a vontade dEle, escutarmos a voz do Espírito Santo. O jejum também ele promove a gente ter mais sensibilidade e poder entender qual é o chamado de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, o jejum traz inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Nós vamos viajar aí por vários textos bíblicos a respeito do jejum. Vamos falar também dos benefícios físicos que o jejum promove. A ciência hoje já vem demonstrando isso. Tem até prêmio Nobel de Medicina que fala sobre o jejum. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que vem de povos antigos que já realizam jejum há vários séculos, há vários milênios. Vamos estudar os benefícios físicos para depois também estudarmos os benefícios espirituais. O grande objetivo aqui deste canal é saúde física, mental e espiritual. Então nós vamos ver também os benefícios tanto físicos, como mentais e como espirituais do jejum. Que o povo de Deus e as pessoas também que não são do povo de Deus, que possam se chegar a Deus, que possam realizar mais jejuns, que possam entender o poder do jejum, entender que não é uma barganha com Deus, que é um canal de comunicação com Deus que nos torna mais aptos a entender a vontade dEle. Então, irmãos, continuem comigo, vamos estudar esse tema maravilhoso do jejum nos próximos vídeos. Esse foi apenas um vídeo inaugural, uma pincelada geral sobre o jejum. Nos próximos nós vamos ser mais específicos, vamos estudar mais os textos bíblicos, mas no próximo vídeo nós vamos dar uma abordagem inicial, dando um enfoque maior na questão física, na questão do benefício físico que o jejum pode nos proporcionar, para depois sim entrarmos nas questões espirituais. Fiquem todos com Jesus, e um grande abraço e até a próxima.